Boa noite. Eu vou estar apresentando aqui para vocês o projeto do grupo 2 da T26.4, de Química 28, que consiste basicamente em reutilização do óleo para gerar o biodiesel. A gente trabalhou com a purificação do óleo de cozinha, com os de biomassas e carvão ativado para a produção desse biodiesel, né? Qual a importância do nosso projeto? Primeiro, qual a origem? Sabendo do cenário socioeconômico que a gente se encontra, onde os combustíveis estão cada vez mais caros, porque tanto pela alta demanda deles, quanto pelos impactos ecológicos que os combustíveis comuns como o gás natural, o carvão e principalmente o petróleo, eles estão causando no meio ambiente e o seu alto custo, surge a necessidade de uma alternativa economicamente sustentável, ecologicamente sustentável e pensando nisso, a gente pensou em trabalhar com biodiesel. Uma coisa, a produção do biodiesel acaba sendo mais cara do que a gasolina porque envolve produção mais complexa. Na verdade, não tão complexo, mas o do petróleo já está mais estabelecido. Acaba mais fácil de você trabalhar com ele, mais barato. No entanto, sabendo do alto descarte de óleo de cozinha em estabelecimentos comerciais, a gente pensou que se desse para reaproveitar esse óleo que é utilizado, que é aquecido, se a gente conseguisse reutilizar ele para produzir o biodiesel, já seria uma alternativa mais economicamente viável e também mais sustentável, porque a gente sabe que esse descarte desse óleo não é feito adequadamente todas as vezes, né? Então, eu vou estar seguindo aqui um roteiro para não me perder muito e não me prolongar bastante. E eu vou falar aqui do nosso projeto. A gente usou métodos de purificação e o principal objetivo do projeto é quantificar esses métodos e ver qual é o melhor, qual apresenta os melhores resultados a partir de várias análises físico-químicas. Ok, primeiro a gente precisa entender o que é óleo de cozinha. Óleo em geral são compostos de triacilglicerídeos, que são triésteres de ácido gráfico. O que acontece? Quando a gente quer produzir o biodiesel, a gente pega o óleo e faz uma catálise com álcool. No caso, o catalisador vai ser uma base e um ácido. No geral, é melhor usar bases porque os ácidos possuem menores redimentos. Útil usar ácido quando você já tem assim reagentes com um maior teor ácido. Agora, quando a gente. Mas não é o caso do óleo de cozinha, né? Que tem um teor mais básico. Mas de qualquer forma, o maior rendimento ocorre quando a gente tem uma base como catalisador. Então a gente pega o óleo, bota o álcool e com isso a gente consegue produzir ésteres e glicerol. Aí o que acontece? A gente pode usar o metanol ou etanol para fazer essa classificação. Acaba sendo mais útil, acaba sendo até melhor usar o etanol. Não rende tanto quanto o metanol, mas não é tão tóxico, não é tão volátil quanto o metanol. Tranquilo. Aí o que acontece? Quando o óleo ele é aquecido, que é o que acontece nesses estabelecimentos comerciais, a gente aquece o óleo para fritar alimentos em geral, pode ocorrer hidrólise ou pode ocorrer oxidação desse óleo, desses triacilglicerídeos. E aí com o aquecimento e com a umidade principalmente, pode ocorrer a hidrólise e formar ácidos gráficos livres. E com a oxidação também, nesse aquecimento, pode formar peróxido. Agora, por que isso é ruim? Os peróxidos já são ruins porque pode gerar uma autocatálise dos próprios peróxidos e dos ésteres. Mas, no geral, ter ácidos e peróxidos é ruim porque diminui o rendimento na formação do biodiesel, na transfiguração. Por isso que é importante purificar antes de usar esse óleo que foi utilizado, que foi aquecido para a produção de biodiesel. É bom purificar por causa desses fatores. E
diminui o rendimento por quê? Porque você tem ácidos graxos sendo formados com esse aquecimento, né? O que acontece na transesterificação, quando você bota lá com um catalisador básico, por exemplo, esses ácidos graxos reagem com a base e formam sais, que é o processo de saponificação. Isso acaba diminuindo o rendimento, porque você está consumindo catalisador, o que é ruim, porque o catalisador não é para ser consumido, é para continuar lá enquanto a reação está acontecendo, né? Então, sabendo disso, a gente vai estabelecer métodos fixos para conseguir quantificar o quão boa foi a purificação, quão boa a gente conseguiu remover esses ácidos graxos, peróxidos. E outra coisa que é bastante importante está relacionado com a densidade. Quando você aquece, você acaba formando esses ácidos graxos que possuem um maior empacotamento, acaba aumentando a densidade. E aí você tem óleos mais densos e, portanto, você tem biodiesel mais denso. E ter biodiesel não é bom. Não é bom ter biodiesel denso, principalmente nos motores, porque acaba diminuindo ali a eficiência do motor. Mesma coisa para viscosidade. O aquecimento nessas frituras acaba aumentando a viscosidade também do biodiesel, o que também não é bom, porque a gente precisa de um fluido que seja bastante fluido, que tenha pouca viscosidade, alta fluidez, para no motor o biodiesel ter uma boa eficiência. Então, se você tem um óleo que tem uma menor viscosidade, vai ter um biodiesel que tem uma menor viscosidade e, portanto, você vai ter maior eficiência, que é o objetivo do biodiesel, que a gente quer usar uma forma de energia mais sustentável, mais eficiente e que não gaste tanto quanto o biodiesel partindo do zero, a produção do biodiesel partindo do zero, né? Então, a gente usou 3 purificantes, que foi o carvão, a banana e a cebola. O carvão a gente ativou, porque o carvão normal ele já é um bom adsorvente e possui uma grande superfície de contato. Mas quando você ativa o carvão, essa superfície de contato aumenta ainda mais. Aumenta a porosidade e, portanto, fica melhor dele reter esses ácidos graxos e todos os componentes que atrapalham a transesterificação para a formação do biodiesel. A cebola a gente escolheu por causa que ela possui componentes que são antioxidantes, e o que é bastante interessante na análise do índice de peróxido, por exemplo, que eu vou falar. E a banana foi mais pelo índice de acidez, que eu também vou falar, e o grau de clarificação da banana ele é maior, ou seja, a gente consegue ter uma menor quantidade de partículas em suspensão no óleo. Ou seja, a gente consegue reter mais, absorver mais, por causa desses poros da banana. Depois que a gente consegue aquecer ele, secar a banana. Eu vou falar mais adiante. Eu tô seguindo aqui o roteiro, fica mais fácil para mim. Mas eu também vou falar com base no banner. Vou apresentar aqui no banner. Então, eu já falei aqui que... ainda não falei, né? Mas sim, eu ia falar agora. Os objetivos é quantificar a eficácia desse método de purificação. E para fazer isso, a gente vai caracterizar a gente caracterizou os óleos virgem e usado para comparar. E a gente preparou os purificantes. Aí eu vou falar mais um pouco à frente como a gente preparou. E depois a gente misturou esses purificantes com o óleo usado, filtrou, caracterizou esse óleo purificado, depois produziu o biodiesel com óleo purificado e, por fim, caracterizou o biodiesel produzido, que foi a etapa assim... Na verdade, a etapa mais importante foi comparar as características do óleo purificado com os óleos virgem e do óleo que era usado já na fritura pelo estabelecimento comercial Mariazinha. E depois disso, a gente teve uma noção assim de
qual era o melhor método, mais ou menos. Qual era o melhor método. E com isso a gente conseguiu fazer a produção do biodiesel com esse método que a gente julgou mais adequado. A gente obteve esses dados aqui para cada análise de densidade, de acidez, peróxido, viscosidade. Vocês podem ver aqui que a densidade do óleo usado é um pouco maior do que a do puro. O índice de acidez já é bastante maior, 5 vezes maior praticamente. O índice de peróxido aumentou 6 vezes praticamente. E a viscosidade também aumentou, o que vai de acordo com o que eu falei. O purificado teve aumento, porque não é tão puro quanto o virgem, mas já foi menor do que com óleo usado. Para os três aqui, ó, com as 3 purificações, foi praticamente a mesma densidade. O nosso índice de acidez, a gente teve uma melhora significativa, principalmente com o carvão ativado, que está ligado com a alta superfície de contato e os poros. Teve também uma melhora com relação à casca de banana, em relação à cebola, também por causa dos poros da casca de banana e o poder de clarificação dela. Já no índice de peróxido, o carvão também se destacou bastante e a banana também ficou bem melhor do que com a casca de cebola. Do mesmo jeito que foi da viscosidade. Na verdade, a viscosidade da cebola foi um pouco melhor do que com a banana, mas como vocês podem ver aqui no biodiesel, acaba que usando casca de cebola a viscosidade ainda ficou bem boa, porque tipo, esse biodiesel foi produzido com o óleo da casca de cebola. Então, esses dados aqui, vocês podem ver que o do carvão ativado teve melhores resultados, então tipo, a gente usou mais como padrão, a gente já sabia que ele ia ter esses resultados bastante bons, por causa da alta porosidade e vários artigos que indicavam isso. Mas em relação à biomassa, a banana sobressaiu em relação à cebola. E a gente percebeu, quantificou, botou os dados e que mostram que de fato ela é bem melhor do que a da cebola. A gente concluiu que os resultados permitem concluir que a cebola possui potencial para a aplicação do óleo de cozinha usado e pode ser testado em maior escala. Deve ser testado em maior escala porque tem óleo de cozinha sendo descartado, enquanto poderia estar sendo usado para a produção se uma rede sistemática fosse utilizada para conseguir aproveitar esse biodiesel. Daí a relevância do projeto para conseguir aproveitar esse óleo, na verdade, e produzir o biodiesel. E além disso, casca de cebola, casca de banana também dá para reutilizar. E se uma rede sistemática for feita para conseguir pegar isso, máquinas para triturar, secar, daria para facilmente ter um processo sustentável de produção de combustíveis sustentáveis. Agora eu vou falar aqui um pouco mais dessa parte aqui, que eu falei que ia voltar, da metodologia. Bem, a gente caracterizou a gente quantificou, que era o objetivo do experimento, com base na densidade, no índice de peróxido, índice de acidez, viscosidade, e a gente também fez cromatografia delgada. O orientador fez no final. Assim, para densidade, a gente calculou a densidade, a gente pegou a densidade de todos os óleos num decímetro digital. A gente botava uma amostra lá, limpava com acetona e conseguia com bastante precisão esses dados. Aqui eles não estão com todas as casas decimais. Na verdade, esses dados que estão aqui, porque a gente mandou o banner antes de ir para o laboratório de combustão. Mas a gente fez com o decímetro digital, tem 5 casos de precisão, bem mais preciso. A gente teve esses dados. O índice de acidez, o índice de peróxido, eu vou falar mais especificamente porque foi a parte que foi a parte que eu mais trabalhei. Então eu vou falar mais especificamente dela. E o índice de acidez
a gente pegava o NaOH, padronizava com bifitalato de potássio, que é um padrão primário. A gente pegou o NaOH e não KOH, porque o NaOH é menos higroscópico, ou seja, não absorve água, então a gente tem uma precisão maior na massa dele. E a gente também fez meio que o branco, pegou o branco usando o NaOH para neutralizar a mistura de éter e etanol, que é o solvente do nosso óleo. E depois, por fim, a gente fez a padronização do óleo com o NaOH, que já foi previamente padronizado. A gente estimulou em torno de 0,1 essa molaridade do NaOH. Agora, o índice de peróxido, que foi a parte assim que eu... Assim, a viscosidade a gente fez em viscosimento de sabor a priori, e no final a gente usou o aparelho do laboratório de propulsão, que basicamente media o tempo lá que dado um capilar e usava a equação para achar a viscosidade. Agora falar mais sobre o índice de peróxido, que foi a parte que eu mais trabalhei. A gente primeiro padronizou o tiosulfato de sódio com KiO3 e Ki, ou seja, iodato e iodeto de potássio, e com gotas de ácido sulfúrico. Por quê? Porque com essas substâncias aí apareceu o I2, botando amido, a gente conseguia padronizar a quantidade de Na2SO3. O que acontece? A parte mais importante dessa padronização era botar o amido na hora certa. Tipo, porque começa com laranja avermelhado por causa da formação do I2, e aí vai para amarelo. Aí você bota o amido. Porque se você botar antes, vai acabar que o amido vai absorver esse 2 e você vai ter uma imprecisão aí na hora na padronização do seu sulfato. A gente achou uma concentração bem perto da que era estimada, que era 0,01 de tiosulfato. A gente achou praticamente isso na concentração e a gente achou normalidade, porque a gente precisa da normalidade para achar o índice de peróxido, que é medido em milho equivalentes por quilograma de gordura, óleo. Depois que a gente fez isso, a gente fez a prova em branco, com o tiosulfato já padronizado. A gente pegou 30 ml de uma solução 3 por 2 de ácido acético com etanol. Adicionou 0,5 ml de iodeto de potássio e deixou sem incidência de luz por 1 minuto para não ter formação de radicais, que é indesejado para a gente quer ter só I menos na solução para fazer a medida do branco e também para não interferir, para não ter radicais atacando o óleo também. Mas após feito essa do branco, a gente vê a quantidade de mLKH para neutralizar, botando amido de novo quando estiver perto da transição lá. E faz com 5 gramas de óleo também. E aí a gente consegue achar os índices de peróxido. Depois de todas as medidas que foram pegas, a gente fez tratamento de dados ali a gente fez medidas em triplicatas, duplicatas. Com o tratamento de dados a gente consegue achar aí um erro da média, dado o instrumento, dado como as medidas foram feitas. A gente fez o tratamento de dados baseado nisso. Agora eu também falei que ia falar sobre a preparação dos purificantes. Eu acabei de falar agora o que é que a gente fez em cada caracterização. Vou falar também sobre um pouco sobre a preparação dos purificantes. Falei bastante do índice peróxido, foi a parte que mais trabalhei, já falei. A gente pegou carvão de coco e botou no dessecador a 120 graus Celsius por 40 minutos. Aí removeu a água, no caso. E a gente quebrou esse carvão para jogar no óleo. Eu vou falar como todo purificante foram aplicados nos óleos. A casca de cebola, a gente manualmente descascou a cebola, botou na estufa a vácuo,
tipo, com pressão parcial de menos 600 miligramas de mercúrio e deixou lá a 45 graus por 17 horas. A gente fatiou essas cascas de cebola depois com uma faca inox e passou por peneiras de 32 mechas e 100 mechas, botando a peneira de precisão mais grossa em cima e a mais fina embaixo. Por fim, a casca de banana. A gente fez praticamente o mesmo processo com a cebola, só que a gente lavou as cascas de banana com água corrente não filtrada, botou na estufa a vácuo 60 graus, agora por 24 horas em vez de 17, 60 graus em vez de 45 graus. E depois a gente amassou com um almofariz e um pichilo. E depois passou por duas peneiras também, só que agora mais finas, de 28 mesh e 42 mesh por causa do tamanho por causa da densidade da cebola que é maior do que da banana que é maior do que a cebola. Por fim, a gente purificou o óleo vegetal botando 15% de massa do óleo de purificante. E aí botou em agitação por 40 minutos numa temperatura ambiente de 25 graus. Depois a gente aqueceu a 60 graus para conseguir aumentar a viscosidade e conseguir filtrar, tirar o purificante desse óleo e deixar o óleo puro. Depois do óleo puro a gente fez a síntese do biodiesel, fazendo tudo que a gente falou. A gente botou KOH como catalisador básico e botou excesso de álcool, porque desloca o equilíbrio da reação e a gente consegue um maior rendimento de biodiesel. A gente deixou 55 graus por 2 horas. A temperatura não pode ser muito alta, porque temperatura alta favorece essa purificação. E a gente fez o biodiesel. Aí o biodiesel fica com menor densidade, acima do etanol e glicerol, e por meio de rotavaporação a gente conseguiu reter o biodiesel. No último laboratório, que foi no laboratório de combustão, a gente pegou esse biodiesel e todos os óleos que a gente já tinha usado e caracterizou com aparelhos mais precisos, que no caso a densidade foi feita com um decímetro digital. Os índices de acidez de peróxido não foram feitos novamente porque a gente já julgou que estava com precisão suficiente. O Douglas, que está fazendo iniciação científica, ele também fez esses dados novamente para conferir. Na verdade, ele fez os dados dos purificados para terminar para a gente. E a viscosidade a gente fez também no laboratório com viscosímetro, botando os capilares certos e as equações, como eu já falei. O mesmo processo do viscosímetro de Salbold. E pro biodiesel, a gente fez análise do ponto de Foucault, que se mostrou dentro da ANP. O ponto de Foucault é o ponto máximo em qual uma faísca pode ser feita e o combustível não detonar. E está bem acima do limite. Está acima do limite previsto pela ANP, o que mostra que o nosso biodiesel é seguro e pronto para ser usado no mercado apenas com base nessas transformações. Ou seja, a gente provou que depois das purificações nosso biodiesel é seguro, ele tem um grau de acidez suficientemente bom, o nosso óleo, né, tem um grau de acidez bom, o que mostra que dá para produzir biodiesel com ele num rendimento favorável, e com peróxido também bom, um rendimento bom. E a densidade e viscosidade são fatores cinemáticos que também foram bons para o nosso biodiesel, que provavelmente fornecerão uma boa eficiência em motores, que é basicamente a aplicação mais importante para o biodiesel, né? Com combustíveis em automóveis. Então, basicamente, esse foi o nosso trabalho. Eu tentei falar aqui um pouco sobre tudo e mais especificamente sobre o índice de peróxido. Não sei se eu falei no início, mas eu vou afirmar. Esse daqui é o grupo 2 da T26.4, composto pelo Bruno, pelo Monel, eu, José, o Matheus e o Vitor. Nossos professores responsáveis, a Elizabeth, a Luciana, o orientador Lenilson, mas a gente botou como professor por causa da contribuição e todos os ensinamentos que ele passou pela gente durante esse projeto. Vai deixar muita saudade, porque a gente aprendeu bastante e
além de aprender, foi bastante divertido trabalhar no laboratório de química. Agradecimento em especial à Itaex, que é responsável pelo desenvolvimento favorável do projeto, tanto a questão de materiais, quanto na promoção do workshop, que nos incentiva a apresentar, melhorar nossas habilidades de comunicação sobre coisas que a gente trabalhou. E agradecimento também especial aos professores que tornaram tudo isso possível a partir dos ensinamentos que eles nos deram. Então, eu gostaria de agradecer pelo semestre também. E é isso. Obrigado pela atenção.